Oi, gente, tudo bem? Espero muito que vocês estejam bem. Aqui também tá tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra toda vez que eu postar um vídeo aqui você ser notificado, tá bom? Tenho postado vídeo todos os dias, sempre que possível dentro da minha rotina, claro. Ontem, no comecinho da noite, saiu esse pedidão. Foi uma quarta-feira típica, né? Porque quarta-feira aqui pra mim é bem parado. Mas saiu esse pedido, né? Graças a Deus. Saiu um bolo vulcão de cenoura, mais uma caixinha da felicidade, né? Com 4 docinhos. E também saiu um recheadinho de brownie com creme de chocolate. Eu tentei preparar bem rapidinho, mas ainda assim o entregador chegou. Ainda teve que aguardar ainda alguns minutos. Mas seguindo o meu tempo, né? Sem correria, porque toda vez que a gente começa a correr, a gente acaba esquecendo alguma coisa ou fazendo alguma coisa errada, né? Os docinhos foram 2 de paçoca, que eu passo no amendoim. O ferreirinho, que na verdade é uma base de brigadeiro, que eu passo no amendoim e finalizo com Nutella. E um de ninho com Nutella, né? Que eu passo, só coloco metade só do docinho no leite ninho. E boleio ele, que daí ele fica todo coberto com leite ninho. É muito mais prático. Eu mexo um pouquinho, né, a massa, eu trabalho com ela um pouquinho pra ela ativar a gordura, pra grudar o leite nela. É muito mais fácil também. Como vocês sabem, eu deixo os docinhos congelados. Quando sai o pedido, eu finalizo na hora, né? Aí eu já tô colocando a Nutella em cima dos docinhos, porque eu uso Nutella original, só que eu também tenho a opção do cliente em alguns produtos, esse não, mas em alguns produtos eu tenho a opção do cliente escolher o creme de avelã que não é a Nutella, que ele é mais em conta, lógico, mas muitos preferem a Nutella mesmo. E ali já tava quase finalizando o pedido já, eu vou mostrar pra vocês aí, ó, recheadinho, mais a caixinha da felicidade e mais o bolo que eu já tinha mostrado pra vocês. Nesse momento eu já tô embalando e já tô levando lá pro entregador. E agora, né, hoje eu já comecei o dia descascando o abacaxi, literalmente, porque eu tava descascando ele pra cozinhar e deixar congelado pra bolo no pote. Eu mostrei um pedacinho pra vocês aí. Eu fiz algumas coisas durante o dia, e inclusive descascar um abacaxi. Eu adicionei 50 gramas de açúcar. Ele tava um pouquinho sem açúcar, então eu coloquei 50 gramas. E só isso, nada mais. Eu não coloco água. Eu só coloquei açúcar e mexi, mais nada. E agora partiu fazer o recheio do empadão. Na panela de pressão eu coloquei o frango. A princípio eu tinha colocado 1 quilo, mas depois eu coloquei mais 1 quilo. E fui temperando com os temperos que eu tinha aqui em casa, né? Porque depois esse caldo eu vou utilizar. E agora a massa. A princípio eu tinha feito 1 quilo, né, de farinha de trigo. Só que eu achei melhor dobrar essa receita, então depois eu fiz mais 1 quilo. E acabou me rendendo mais de 20 empadões, né, de 220 ml. Naquela marmitinha. Eu vou mostrar pra vocês mais pra frente no vídeo. Me renderam, eu acho que foi 23 unidades, 23, 24 unidades, mais ou menos. Gente, ó, depois de cozidinho, ele perde, né, aquela cor forte dele. Eu deixo ele só com um pouquinho de água, não deixo secar tudo. Ó, só com um pouquinho, só.
E agora eu vou colocar no pote pra congelar. E saindo o bolo no pote, é só montar. Gente, eu mostrei pra vocês colocando 1 quilo de frango na panela, mas depois eu achei melhor colocar 2, pra evitar de depois ter que fazer de novo. Então, aqui tem 2 pacotes de 1 quilo de frango, tá? 2 quilos. Eu usei o Sassami, porque ele vem mais limpinho e eu não tenho que perder tanto tempo limpando se eu for comprar o peito de frango mesmo. Eu prefiro comprar o Sassami, mas é só uma questão de gosto mesmo. Como ele tá bem cozidinho, ele desfia super bem. Eu não desfio tanto, porque como eu ainda vou pra panela, e ele ainda vai ganhar mais tempero aqui, ele vai acabar desfiando um pouquinho mais na panela. Então, pra não ficar pedaços muito miudinhos, eu só dou uma pré-desfiada nele e na panela ele acaba de desfiar. Porque eu acho que fica gostoso você sentir os pedacinhos do frango também, né? Quando você come o empadão. Então, eu não desfio tanto. Mas é bem rapidinho, como ele tá bem cozidinho, fica mais fácil pra desfiar. E aquele caldo ali, eu vou utilizar ele no tempero, não vou descartar. Ele tá com o sabor do frango, ele tá com um pouco de tempero, ele tá com cebola, então eu não descarto ele. Eu utilizo ele também no preparo do meu recheio. Lembrando que eu não coloco muito tempero, que nem todo mundo gosta de muito tempero. Eu não coloco milho, tá? Porque nem todo mundo gosta, então eu gosto de fazer uma coisa mais básica, porém bem temperadinha. Porque se eu colocar milho, eu não vou atingir tanta gente. Se eu colocar azeitona, também não. Se eu coloco ervilha, também não. Então, eu prefiro não colocar. Eu tempero bem temperadinho. A única coisa que eu coloco é cheiro verde. Não coloco coentro, porque nem todo mundo gosta de coentro. Eu coloco a salsinha. Que a salsinha, pelo menos, ela tem um gosto mais suave e atinge mais pessoas, né? Mais pessoas comem o cheiro verde. Ó, aqui já tá ótimo. Tem mais alguns pedacinhos ali na panela, eu vou pegar e vou terminar. E prontinho, só temperar. Vou mostrar um pouquinho pra vocês do tempero. O tempero nem a gosto. Cada um faz o tempero que gosta. E é isso. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho na panela, mas não ligue, minha panela é velhinha mesmo. Ó, tem mais alguns pedacinhos aqui. Eu comecei a fazer bem cedinho, tanto que agora já é meio-dia e meio e eu já estou com a massa pronta. O frango já cozido, né? Só falta temperar ele e montar os empadões e colocar pra assar. Vou terminar bem cedinho. Eu mostrei pra vocês também que eu já cortei meu abacaxi, já cozinhei, já congelei e depois eu só vou ativar lá no meu cardápio. Dói as mãos, claro, mas bora lá. Eu tô acabando.
Prontinho. O restante, ele solta na panela. Bora lá pra panela, então. Alho ralado. Eu coloco ele ralado pra ele não ficar tão aparente. Eu acabei mudando de panela, porque eu achei que a outra que eu tinha pego era pequena. Então, eu mudei. Vou pôr um pouquinho de azeite também. Daqui a pouco eu vou colocar um pouquinho de colorau. Eu gosto de pôr páprica defumada, só que dessa vez eu não tenho. E meu filho foi comprar no mercado, pra mim não tinha. Vai sem, não tem problema. Ainda bem que eu mudei de panela, porque realmente não ia dar. Olha, essa aqui quase encheu. Só nesse movimento aqui de mexer o frango na panela, ele já vai desfiando mais um pouquinho. Por isso que eu prefiro não desfiar tanto ele. O sal eu deixo pra colocar bem depois, porque como eu coloquei sal na hora de cozinhar o frango, depois eu só acerto. Enquanto ele refoga aqui um pouquinho, deixa eu aumentar o fogo. Vou pegar o restante das coisas que eu preciso. Vou colocar um sachêzinho de molho de tomate. Também eu vou colocar um pouco do molho não, do caldo que eu cozinhei o frango. Aqui eu vou deixar ele ferver só um pouquinho e já venho pra finalizar ele. Lembrando que eu já cozinhei na panela de pressão, na panela,
e ainda vai pro forno. Então, não tem necessidade de ficar tanto tempo aqui. É só um pouco mesmo. Lembrando que ele tá mais amarelinho do que parece. No vídeo parece que ele tá branco pálido, mas não tá. É normal. Prontinho, só esperar um pouquinho e eu já volto pra finalizar esse frango. Gente, aqui eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Esse eu sempre coloco, tá? Agora eu venho com o creme de leite. Depois que eu colocar e misturar bem o creme de leite, aí eu provo pra ver como tá o sal, pra acertar o sal. Aqui eu misturei 2 colheres de farinha de trigo, porque ele vai dar mais cremosidade. E não vai deixar ficar soltando tanto líquido, né? Porque eu coloquei bastante caldo, então não solta tanto líquido. Agora eu vou provar o sal. Precisa de sal. Aqui eu já vou desligar, porque não tem necessidade de ficar fervendo tanto. Olha como desfiou. Tá vendo? Não compensa ficar tanto tempo desfiando ele antes de colocar na panela. Muito bom o sal. Agora eu vou colocar o cheiro verde. E tá prontinho o nosso recheio. Ai, que delícia. Ai, gente, eu amo. Sou apaixonada por empadão, empadinho, desde criança. Sou apaixonada completamente. Prontinho, agora vamos montar. Gente, vou usar a marmitinha de 220 ml. Essa aqui é da marca, eu não sei se é Vida, se é Uida, D12. Aí vocês vão perguntar, Frane, você pesa? Sim, gente, eu peso. Eu peso o fundo da torta, do empadão. Eu só não peso a tampa. Mas fundo e recheio, sim, eu peso. E lembrando que essa forminha aqui, ela vai no micro-ondas, tá? Então, o empadão, ele fica congelado. E depois eu só descongelo na hora de enviar pro cliente. Vamos lá, minha massa já tá aqui, ó. Perfeita. E eu coloco 80 gramas, tá? Lembra que eu falei pra vocês no outro vídeo que eu peso tudo? Por quê? Pra padronizar os meus produtos. Porque se cada dia você faz com um peso diferente, uma medida diferente, toda vez que seu cliente voltar, ele vai ter uma experiência diferente. Por isso que é bom você pesar tudo. Na hora do preparo, na hora de fazer a receita, é sempre bom pesar tudo. E fora que pra você calcular, é bom você saber o quanto pesa o seu produto. Senão, como que você vai fazer um cálculo certo? Eu vou fazer, eu acho que de 10 em 10. Fica mais fácil pra mim. Prontinho.
10 unidades. Eu sei que vocês vão me perguntar a receita da massa. Eu usei 1 kg de farinha de trigo, usei 500 gramas de margarina, usei a Qualy com sal, coloquei também sal na massa, um ovo e fui dando ponto com creme de leite, tá? Lembrando que tem farinha de trigo que ela é mais úmida e tem farinha de trigo que ela é mais seca. Então, quanto mais seca a farinha, mais líquido ela vai pedir, no caso, o creme de leite. E agora, para abrir a massa, eu venho com 2 saquinhos de congelar. Sempre uso eles, eu compro de bobina. Uso eles e uso o rolo, tá? Eu vou pegar essa aqui que eu separei e vou abrir. Não deixa a massa muito grossa, porque uma que ela demora mais pra assar e a massa muito grossa também ela não é tão gostosa. Quanto mais fininha, mais gostosa. Você tem que usar um meio termo. E eu gosto de abrir no rolo e colocar na forminha, porque geralmente acumula massa nesses cantinhos e eles demoram mais pra assar. Deixa a moto passar e ela não fica tão bem assada. Então eu prefiro abrir, ó. Super facinho de abrir. E agora eu venho acertando, ó, bem facinho. Tá vendo? Mais uma moto. Aí, ainda aqui acumula um pouquinho, mas você vai acertando, ó. Essas beiradinhas aqui eu tiro depois. E bora lá. Bora produzir. Já coloquei nas 10. Agora eu vou rechear essas aqui e fechar. Essa vai ser só de frango. E a próxima eu vou fazer com requeijão. Deixa eu pegar aqui pra... Eu vou colocar 120 gramas de frango de recheio em cada uma delas. Gente, pena que vocês não conseguem sentir o cheiro desse frango, tá muito bom.
fico mexendo a todo momento, porque senão o caldo acaba subindo, o frango descendo. Então eu quero pegar uma coisa só. E eu tento espalhar bem o cheiro verde, pra ficar cheiro verde na torta toda. Então, em alguns momentos vocês vão me ver escolhendo alguma parte da panela ali. Mas é justamente para todos os empadões irem com um cheirinho verde. Aqui eu só vou apertando a bordinha dela, e como tem massa embaixo, as duas vão unir e não vai abrir. Por isso que eu sempre deixo um excesso. Daqueles 80 gramas que eu pesei no início, sempre um pouquinho vai embora. Por isso que eu sempre peso 80 gramas. Ó, apertei bem e agora eu venho cortando com a faca. Deixa eu pegar a faca que eu esqueci. Eu venho só cortando agora o excesso. Fica a massa, eu tiro e acerto. Ela fica bem fechadinha. Agora bora fazer as outras. Gente, eu tô colocando isso aqui pra diferenciar os empadões. Esse aqui, no caso, de frango, e o próximo é com requeijão. Aí eu tô fazendo assim pra diferenciar. Gente, eu vou pincelar agora ovo aqui em cima, que é o que faz dar aquela casquinha bem bronzeada no empadão. Somente ovo, tá? Gente, vou mostrar pra vocês o resultado. Essa daqui é a que tá com requeijão. Eu descongelei ela no micro-ondas e aqueci também. Coloquei uns 5, 10 minutos, quase 10 minutos na air fryer. Ela tá bem quentinha. Eu vou tirar ela aqui e colocar aqui no prato e já mostro pra vocês. Pera aí. Ó, eu vou abrir ela aqui pra vocês verem. Ó, bem crocante. Eu vou tirar esse pedaço. Deixa eu puxar aqui. Ó, bem cremosa. E o requeijão, ele fica bem aparente. Eu coloquei por cima antes de colocar a tampa da torta. Então, eu coloquei o requeijão por cima e depois coloquei a tampa.
bem cremosinho. Deixa eu focar pra vocês, ver se eu consigo. Ó. Vou provar, claro, eu vou provar um pedacinho. A princípio eu fiquei com medo do requeijão ser um pouco salgado. Fiquei com um pouquinho de receio dele. Né? Eu vou provar pra ver como é que ficou, como ela já descansou. E eu coloquei pra congelar. Agora eu vou provar pra ver se ficou realmente salgado. Que esse é o meu receio, né? Que fique salgado. Ele é um puxadinho no sal, porém ele não ficou salgado. Ele é bem temperadinho. Então o requeijão está aprovado. Só que assim, na hora de preparar o frango, você não pode deixar ele puxadinho no sal. Porque vai passar do ponto. Mas a gente tem que provar pra saber se é bom. Mas eu gostei bastante do requeijão. Ele não some, ó, ele fica bem aparente na torta. Gostei bastante. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei fazer aí de um jeito que, pra quem não sabe fazer, consiga fazer. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar pra mim, que assim que possível eu venho responder. Então é isso. Obrigada por acompanhar até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo pra mim. E fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo.